Caros estudantes, agora dando continuidade à parte 2 da demanda e oferta, e também na parte 2 o vídeo 2, que é esse aqui, dando continuidade, nós vamos pegar de elasticidade renda da demanda para frente. Então, a elasticidade renda da demanda mede o quanto a quantidade demandada por um bem ou serviço responde à variação da renda do consumidor. Nesse sentido, temos a seguinte fórmula para o cálculo. Então, elasticidade renda-demanda, ERD, compreende então a variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual da renda. E aí, diante disso, nós vamos ter essa elasticidade da renda maior que 1, menor que 0, maior que 0 e menor que 1 e igual a 0, para entendermos a que elas se referem. A elasticidade de renda maior que 1 corresponde aos bens superiores ou bens supérfluos. Elasticidade de renda maior que 0 e menor que 1 seriam os bens normais. Elasticidade de renda menor que 0, bens inferiores. Elasticidade de renda igual a 0 seriam os bens de renda neutro. Elasticidade cruzada da demanda mede o quanto a quantidade demandada reage à variação de outro bem. Como ele fala, né? Cruzado quer dizer que vai envolver o cálculo aí entrando dois bens. Então, elasticidade cruzada da demanda, ECD, é a variação percentual da quantidade demandada do bem 1 dividido pela variação percentual no preço do bem 2. Vamos para os exemplos, então. Bens superiores ou bens supérfluos seriam, então, ECD maior do que 1, portanto, picanha, que é um bem superior, dentre as carnes de primeiro e de segundo, então no topo estaria a picanha, e o perfume importado seria um bem supérfluo, que estaria então nessa categoria então de identificação. Já os bens inferiores, então ECD, elasticidade cruzada de demanda menor que 1, seriam então carne de frango, margarina e óleo de soja, classificados então como bens inferiores. Bom, se nós temos bens superiores e bens inferiores, o que seria um bem intermediário, né, ou normal? O bem normal seria todos os tipos de carne bovina, exceto as carnes mais nobres. Perfeito? Aí vocês conseguem então ver que a gente tem então os produtos que poderiam ser os normais, que é a demanda que as pessoas normalmente compram, e tem os produtos que aí são os mais valorizados naquela linha. No caso, o perfume nacional seria um perfume normal. E talvez algum outro tipo de produto que a gente usa para se tornar cheiroso, mas que não é um perfume nacional, mas que é um outro produto que você pode usar para dar cheiro, seria então o caso de um bem inferior que você usaria em substituição de um perfume nacional. No caso então da elasticidade de preço da oferta, ela vai ter a direção preço e oferta no mesmo sentido. Reparem, se o preço for maior, a oferta será maior, ou crescente, né? Então preços sobem, a oferta sobe. E quando estiver tratando do preço em caída, né, ou redução do preço, a oferta também acompanha. Então a oferta também reduz. Diferentemente quando era preço e demanda, que eram sentidos contrários, aqui no preço relacionando com a oferta, eles caminham para o mesmo sentido. Assim, a elasticidade de preço da oferta mede o quanto a quantidade ofertada reage à variação no preço do bem ou serviço. E a fórmula seria elasticidade de preço-oferta, EPO, é igual à variação percentual da quantidade ofertada dividida pela variação percentual do preço. Como eu já disse no primeiro vídeo, a gente não vai explorar aqui as fórmulas, mas a gente quer entender como é que reage cada situação. E aí o resultado da fórmula, quando calculado, é que nos interessa. Então vamos ter então, se a elasticidade de preço da oferta for igual a 1, nós vamos ter uma oferta com elasticidade unitária, quer dizer, proporcional. Mesma proporção. Agora, EPO maior que 1, vamos ter uma oferta elástica, quer dizer que vai ser mais que proporcional. Um aumento de X%
vai ser sofrido um aumento maior ainda em percentual do outro lado. E o EPO menor que 1, oferta inelástica, quer dizer que a proporção que vai se dar vai ser menor. Então, afetou de um aumento ou uma redução, a proporção que vai se dar na oferta vai ser um percentual inferior. Vamos para os exemplos então. EPO, né? Elasticidade preço-oferta igual a 1, seria a oferta com elasticidade unitária, proporcional. Então, uma alteração em seu preço causa uma alteração de mesma proporção em sua oferta. Vamos para o exemplo. 10% de aumento nos preços de televisores reflete-se em 10% de aumento na oferta de televisores. Repare, mesma proporção. Elasticidade unitária, 10, 10. E, como estamos tratando de preço e oferta, mesmo sentido. Então, o aumento gera um aumento também em oferta. E se fosse o contrário, 10% de redução nos preços de televisores resultaria em 10% de redução na oferta de televisores. Quando nós temos elasticidade preço-oferta maior do que 1, nós temos oferta elástica. Quer dizer então que uma alteração em seu preço causa uma alteração mais que proporcional em sua oferta. Veja ali, ó, mais que proporcional na oferta. Então há uma diferença entre eles. Vamos para o exemplo. 10% de aumento nos preços das sacas de café reflete em 20% de aumento na oferta de cafés, das sacas de cafés. Repare que nós estamos falando então oferta elástica, então mais que proporcional. Então um aumenta 10, o outro aumenta 20, mas repare, os dois são um aumento. Volto a repetir, a revisar com vocês que quando trata de preço e oferta vão na mesma direção, aumento, aumento. Mas em caso de redução, vamos ver como é que ficaria. 10% de redução nos preços das sacas de café resultaria, então, refletiria em 20% de redução na oferta de sacas de café. E aí, quando temos elasticidade de preço-oferta menor do que 1, temos a oferta inelástica. Quer dizer que não vai ser na mesma proporção, vai ser abaixo da proporção. Uma alteração em seu preço causa uma alteração menos que proporcional em sua oferta. É diferente também. Então, vamos para o exemplo: 10% de aumento nos preços do sal vão refletir em 1% no aumento da oferta de sal pelo mercado. E o contrário, 10% de redução nos preços do sal vai refletir em 1% na redução na oferta de sal. E aí nós conseguimos contemplar todos os itens que nós tínhamos que passar em termos de elasticidade. Vimos então a elasticidade unitária, que é proporcional, a elástica, que é mais que proporcional, e a inelástica, que é menos que proporcional. E também vimos afetando o preço e a demanda, e agora, por fim, fechando com preço e oferta. Para fechamento da aula, vamos entrar agora nos regimes de mercados. Os principais regimes de mercados que nós temos seria a concorrência perfeita, o monopólio, oligopólio e fechando com concorrência monopolística. Características da concorrência perfeita: o número grande de empresas ofertantes e de consumidores demandantes. Então, existem uma grande quantidade de compradores e vendedores, vendedores e compradores. Então, isso faz com que o mercado tenha uma concorrência perfeita e ninguém manipula o mercado. As empresas entram e saem do mercado livremente. Não existem barreiras impedindo que novas empresas sejam criadas ou que elas fechem ou entrem em falência, né? Preço é o elemento essencial na competição. Então, sempre vai ser balizado ali pela questão do preço, o preço competitivo. Semelhança dos produtos vendidos. Então, em termos de comparação, o ideal é que tenham os produtos similares. Existência, né, de transparência no mercado. Ser transparente seria no caso de não haver nenhuma informação favorecendo algum tipo de empresa. Agora, as características de um monopólio. Primeira característica: existe apenas uma empresa no mercado, por isso é mono de
um. Então, uma pessoa atuando no mercado, uma empresa atuando naquele segmento. Outra característica, existem barreiras à entrada de outras empresas no mercado. Alguma coisa em termos de lei, alguma coisa de restrição governamental, alguma exigência que é colocada, algum impedimento natural das empresas entrarem naquele mercado. Então, existe alguma coisa que impeça que se tenha mais empresas competindo naquele mercado. Então, exclusivo de uma única empresa. Não existem produtos substitutos para o produto vendido pelo monopolista. Então ele vende um produto e não existe um outro bem que a pessoa podia comprar que poderia suprir ele, então ele fica realmente à mercê dessa empresa que vende esse determinado produto. O monopolista tem a capacidade de influir nos preços e no abastecimento do mercado. Então, se falta mercadoria ou se tem na quantidade suficiente, é graças à empresa monopólio. E o preço também é ditado por ele. Então, se o preço, o consumidor acha que está justo ou que está injusto por estar muito caro, isso é determinado pela própria empresa monopolista que controla essa questão de qual preço a ser colocado no produto ou serviço. Por fim, ainda, raramente é feito marketing, porque como é a única empresa, todo mundo já consome dele, não há necessidade de fazer investimento em marketing, já que todo mundo conhece o único fornecedor ou a única empresa que atua naquele mercado, por ser um mercado monopolista. Vamos para os exemplos. Existem os chamados monopólios naturais, que são geralmente nos serviços direcionados à comunidade ou à população. Transporte público, saneamento básico de água, distribuição de energia. A gente for pensar bem nesses tipos de serviço, ficaria inviável, né? Como é que a gente vai controlar de quem a energia nós estamos comprando, se é de A ou de B? Se a água chega no mesmo cano, né? Então como é que seria fornecido a água da empresa A, B ou C? E o esgoto seria da empresa A, B ou C. Então, normalmente, esses serviços são feitos e com exclusividade de uma única empresa operando na cidade. No caso do transporte público, pode ter algumas empresas, né? Mas normalmente, talvez, assim, a gente vai enxergar que na sua cidade tenha uma única empresa que atua. Em cidades maiores pode ser que tenham uma quantidade maior, aí já não seria monopolista, seria o próximo que a gente vai ver, mas se tem uma única empresa, de um único dono atuando na cidade, seria monopólio, então, do serviço de transporte público. Já foram monopólios no Brasil e não são mais a Petrobras, quanto à exploração do petróleo, e também a Telebrás na parte de telefonia. Existem monopólios do tipo Correios, que é do governo, que mantém ainda essa questão de ser a única empresa que faz entrega de produtos de correspondência do país, e tem as empresas de tecnologia, que não são do governo, mas são empresas particulares e que, pelo tipo de serviço que oferecem e por não cobrar pelo serviço, acabam detendo ali o monopólio de prestação de serviço, como o Google, busca de informações na internet, e o WhatsApp, como um mecanismo de comunicação entre as pessoas. Já o oligopólio, vamos entender as características dele. Há apenas poucos grandes vendedores, pode produzir tanto produtos padronizados quanto diferenciados, grande controle sobre o preço do produto. Aqui nós temos alguns exemplos de empresas que atuam no setor bancário, poucas empresas, de telefonia, poucas empresas, aviação, poucas empresas, produtoras de bebidas, cervejas, refrigerantes, poucas empresas, higiene pessoal e alguns produtos de limpeza, a P&G e a Unilever, e na área de outras bebidas, né, chás, sucos, bebidas lácteas, nós temos aí Nestlé, Pepsi e Coca-Cola. Importante entender então que os monopólios podem influenciar controlando o preço que as pessoas vão comprar, elas bloqueiam a entrada de novas empresas, por isso exercem um poder de mando e comando ali naquele mercado, e além de gerar economia de escala e produzir mais e assim economizar bastante com isso.